Irmãos, Deus colocou em meu coração, e eu comecei nessa manhã, uma série de mensagens, que eu vou repetir hoje à noite, com um objetivo com um objetivo que Deus colocou em mim, que é de formar aqui na nossa igreja uma geração que profetiza, uma geração de profetas, uma geração de intercessores, uma geração que sabe os caminhos de Deus e que conhece os pensamentos de Deus. Eu comecei o culto de hoje, tanto da manhã como da agora, lendo Mateus capítulo 6, versículos 6 ao 13, onde no 6 o Senhor se revela como meu Pai, não é? Lá no capítulo 6, versículo 6 diz: quando você orar, a tratativa ali é singular, é individual. Ore ao seu Pai, ore ao Pai, assim. E no versículo 9, você vai ver que já é no plural. O Senhor diz assim: quando vocês orarem, aí vem o Pai Nosso. Eu falei aqui no início do culto que para que o Pai Nosso, que é coletivo, se manifeste em nosso meio, é preciso que aqueles que invocam o Pai Nosso, ou que oram o Pai Nosso, tenha uma relação com Ele como seu Pai pessoal, sozinho, na sua rotina diária, no seu secreto, no seu lugar secreto, para que de fato lá ele receba as impressões de Deus, e ele tenha como prestar culto a Deus. Escuta só, prestar culto a Deus não é vir ao culto como nós viemos, ou vemos, e vamos, aliás, e nós vamos, eu creio que a maioria de nós, com a intenção de receber alguma coisa, receber do louvor, receber dos instrumentistas, receber do pastor, receber de Deus uma bênção, um milagre, uma oração, uma libertação. Não, o prestar culto, inclusive nós abrimos lendo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que diz: quando vocês se reunirem, cada um de vocês, um tem salmo. Onde que recebeu o salmo? No nosso particular. O outro tem ensino. Onde recebeu o ensino? No nosso particular diário. O outro tem revelação. Onde recebeu revelação? No particular diário. O outro tem línguas, e o outro tem interpretação. E tudo deve ser feito para a edificação da igreja. Então esse versículo, capítulo 26 de 1 Coríntios, capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 26, está falando do coletivo, do Pai Nosso, do nosso encontro, quando nós nos reunimos. Está dizendo, quando vocês se reúnem, não reúnem para pedir, não reúnem só para suas necessidades, reúnem porque vocês, no seu particular, receberam de mim impressões, receberam de mim revelações, receberam de mim ensino, instruções, receberam de mim segredos, talvez para a igreja em geral, e você vai entregar isso para a igreja em um culto público, ou então para uma pessoa da igreja individual, e você vai entregar isso para essa pessoa individual. Qual é o segredo de Deus? O que está no coração de Deus? Que a igreja hoje seja uma igreja como foi em Atos dos Apóstolos. E como que a igreja de Atos dos Apóstolos era, e como a igreja hoje deve ser. A gente recebe primeiro, particularmente de Deus, e traz para ministrar no coletivo, para as pessoas que estão aqui. Por exemplo, se um de vocês que receberam uma palavra de Deus, uma revelação de Deus, acerca dessa igreja, acerca dessa região, acerca do governo estadual, federal ou municipal, acerca de alguma coisa que vai interferir, não é? Acerca de principados, de potestades, se um de vocês receberam isso no particular, e Deus quer que vocês falem isso no coletivo,
eu creio que a maioria de vocês não tem coragem de fazerem isso. Pela timidez, pela falta da prática da igreja dessas coisas acontecerem, pelo medo. Eu vou falar isso, Deus falou comigo isso, eu vou falar isso, e eles vão me julgar. A Bíblia diz que deve ser julgado, não quem fala, mas a palavra. Eles vão me condenar, não condenar. Ou seja, Deus quer que a gente seja uma igreja que profetiza. Posso ouvir um amém? Uma igreja que receba dos segredos dele no nosso pessoal, para trazer edificação para a igreja no coletivo. Alguém que recebeu um salmo e a pessoa foi abençoada com esse salmo em seu devocional, pode chegar muito bem num culto como esse, levantar e falar: pastor, ou dirigente, quem estiver dirigindo, eu quero compartilhar um salmo que Deus falou comigo no meu particular, e que Deus disse que eu deveria compartilhar, que eu recebi, por isso que eu vou dar. E essa pessoa compartilha. Pastor, eu estava orando em línguas no meu particular e Deus me trouxe uma palavra de revelação dessa língua, e tem a ver com a igreja em geral, eu quero compartilhar. Deve compartilhar, né? Pastor, eu estava orando no meu particular e Deus me trouxe revelação profética de coisas que vão acontecer e que Ele quer fazer em nosso meio, e eu quero compartilhar. Deve compartilhar, porque isso constrói a igreja. Posso ouvir um amém, gente? Isto edifica a igreja. E quais cultos que você vê isso? Não estou falando de Sal da Terra, falando em geral. Não tem, porque o nosso modelo de culto é religioso. A gente vem descompromissado. Não estou falando que todos vêm. Escuta, gente, não estou falando que vocês são descompromissados. Não é nada disso. A gente vem descompromissado, a hora que der para chegar, chega. E quando chega, alguns querem receber alguma coisa, outros não querem, só participar do culto, e termina o culto e vão embora. Isso não é o coletivo, isso não é o Pai Nosso, né? Isso não é o que Deus quer para a igreja, para ser edificada, para ter direção. Irmãos, existem dons espirituais, né? Desse processo todo de ensino, a gente vai trazer isso também. Existem dons espirituais, né? Em 1 Coríntios capítulo 12, fala pelo menos de 9 dons, mas em Romanos 12 fala de outros dons, Efésios fala de outros dons, ou seja, um total de 23 dons, nós já contamos, né? 23 dons. Esses dons, irmãos, Deus concede para cada um de nós. Escuta só, tem dons que Deus não deu para o irmão, para a irmã, mas esse irmão, essa irmã, são ensinados por Deus a buscar esse dom com zelo. A buscar. Por exemplo, você quer profetizar, e você não tem o dom de profetizar, porque o dom de profetizar está ligado à palavra de sabedoria, está ligado à palavra de conhecimento, está ligado ao dom da intercessão, não é? Está ligado à profecia. Esses 4 dons, eles estão ligados ao profetizar. Então você quer profetizar, lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala assim: busque o dom da profecia, com zelo, ore. Você pode buscar, se você jejuar, se você orar, se você procurar ler e entender como funciona esse dom, e você clamar a Deus porque você quer ser usado para edificar a igreja, você pode buscar e Deus vai te dar, é promessa que Deus vai te dar. Posso ouvir um amém, gente? A gente entende que é o Espírito Santo que vai dar sem a gente buscar, não. A gente pode buscar dons, amém? A gente pode buscar dons. Outro exemplo, o amor é um dom. O amor não é um dom. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor é um caminho. A gente caminha em amor nos dons, caminha em amor para edificar a igreja, caminha em amor para profetizar. Lá em 1 Coríntios capítulo 13 diz o que a palavra? Lá diz assim, depois que mostrou os dons: agora eu passo a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. E que caminho é esse? O amor. Amor é caminho. Nós caminhamos em amor, nós ministramos em amor, nós servimos a Deus em amor, nós congregamos em amor, nós buscamos os dons espirituais para a edificação da igreja em amor.
Nós crescemos nesses dons, nessas habilidades, para edificar a igreja em amor. O amor é o caminho. É por amor aos meus irmãos que eu vou buscar esses dons. É por amor aos meus irmãos que eu vou ter zelo. É por amor aos meus irmãos que eu vou ter meu tempo particular com Deus, que eu vou procurar ouvi-lo, que eu vou procurar entender os seus caminhos, entender os seus pensamentos. O caminho é o amor, para que toda essa manifestação aconteça. Teve alguns cultos aqui, inclusive um, em que uma irmã que estava aqui, e que o marido havia separado dela já há 5 ou 6 anos, eu não lembro, mas desde a separação, e esse marido foi morar com outra mulher em outra cidade, Deus disse para ela: não desista dele, não separa, fica firme, eu vou restaurá-lo. E ela ficou firme. E ela conta que um dia ela estava aqui, e ela estava nesse dia bem desanimada, quase desistindo, porque quanto mais esperava, mais o laço desse marido com a outra mulher se fortalecia. E ela estava bem desanimada. Quando levantou a irmã, parece que foi a Carla que se levantou, que está em Orlando, foi embora com a família para Orlando, nos Estados Unidos. A Carla levantou e foi para ela e liberou uma palavra para ela. E quando liberou a palavra era a que ela estava precisando. E Carla dizia: Deus fala para você continuar, para você ficar firme, não desista, porque Ele ainda não terminou a obra. A Carla não sabia da vida dela. Como que a Carla recebeu isso? Palavra profética que ela liberou. Como que ela recebeu isso? Recebeu através desses dons, dessa busca. O que a Carla fez? Edificou uma irmã que estava quase paralisada pelo tempo em que a promessa de Deus não estava se realizando. E ela ficou firme, e os dois voltaram a estar juntos, e congregam aqui, e já deram testemunho aqui em cima do altar, que Deus é fiel e que Deus cumpriu a palavra dele, e restaurou o casamento. Vocês estão entendendo? O que a Carla fez? A Carla foi usada por Deus para edificar a igreja. Ela não veio buscar para ela, não veio receber, ela veio para dar. Nós temos que mudar a chave na nossa mente. Temos que virar essa chave. O que eu tenho para dar? Eu estou buscando de Deus para dar? Eu estou buscando receber de Deus para dar? O que Deus tem me dado? O que Ele tem me dado é para compartilhar e edificar o grupo que eu faço parte, o PG que eu faço parte, ou para edificar a igreja em um culto geral, ou para edificar indivíduos. E aí então vai acontecer o que a igreja é quando se reúne. Uns têm salmo, outros têm cânticos, outros têm instrução, outros têm revelação, outros têm línguas, outros têm interpretação, e tudo isso é feito para a edificação da igreja. A vida dessa menina foi edificada, foi fortalecida, e o resultado foi o casamento restaurado. Quantos que são curados assim? Na rede de mulheres, eu ouvi pela live o testemunho da Elise. Uma hora você vai contar esse testemunho aqui, Elise, né? Gente, com certeza aquela mulher que Deus usou para te abençoar, ela teve o seu secreto com Deus. Ela teve. E no seu secreto Deus disse para ela assim: olha, você está indo para aquele consultório? Eu estou levando uma pessoa lá, fica com ela, eu vou dar palavra para você edificar a vida dela. E essa mulher foi. Essa mulher não conhecia a Elise, nem a Elise conhecia. E a Elise com suspeita de câncer de mama, não é? E as duas assentadas ali. A mulher foi primeiro, não foi atendida? Foi primeiro e falou: fica tranquila aí. E foi. E quando voltou, a mulher não saiu correndo, pegou a bolsa e foi embora. Escreveu um bilhete, né? E entregou para a Elise e falou: fica firme. Mais ou menos assim: Deus está contigo. Não se abale com essas más notícias. E a Elise entrou. Quando a Elise entrou, o médico falou: você está com câncer.
câncer de mama. E é isso, isso, isso. Mas antes dela receber a má notícia, ela recebeu conforto pelo poder de Deus através daquela mulher. Vocês estão entendendo, irmão? Igreja é muito mais do que a gente vir aqui. A gente tem que mudar esse conceito, tem que virar a chave. O que Deus quer de nós? Irmãos, é tremendo. Jesus fala assim: o Pai, eu trabalho porque o Pai trabalha até agora. Irmãos, Deus descansou no sétimo dia da criação, não foi? Santificou o sétimo dia. Mas logo em seguida os dois humanos que Ele fez caiu em pecado. Deus não continuou descansando, Ele começou a trabalhar para a redenção de toda a criação. No plano de trazer seu Filho, Jesus Cristo. Então, desde a queda, Deus parou de descansar e voltou a trabalhar para que toda a criação recebesse redenção, fosse salva, fosse liberta. E Jesus fala: meu Pai trabalha até agora. Irmãos, eu pergunto para você: o Pai trabalha até agora? Sim, mas quais são os instrumentos que Ele usa para executar a sua vontade na terra? Diga eu. Diga, sou eu. Diga, eu sou esse instrumento. Amém? O instrumento que Deus usa para executar a sua vontade e o seu trabalho na terra é a igreja. Somos nós. Amém? Ele quer trazer juízo em algum lugar, julgamento em algum lugar. Ele quer livrar um ambiente da opressão de Satanás. Ele quer restaurar uma família. Ele quer libertar alguém que está indo ao suicídio, libertar uma outra pessoa que está indo para assassinar outro. E quem que Ele vai usar? Ele está trabalhando na redenção. Mas Ele vai descer do céu, Ele vai fazer isso? Não. Ele usa a igreja. Diga comigo: eu sou igreja. E diga assim: e eu como igreja, eu sou o instrumento estratégico de Deus para o seu trabalho na minha geração. Isso é glorioso. Isso muda nosso pensamento. Vocês concordam? Muda nosso pensamento. Você é importante, nós somos importantes, porque Deus trabalha através de nós, através da igreja. Eu lembro que eu dava aula no seminário, e esse seminário ele era ali perto da rodoviária, na rua Tupinambás, quase que no córrego ali, no rio. E eu lembro que uma aluna, ela levantou e ela foi para a janela, ficou orando, depois pediu licença, saiu da sala e voltou quase que no final da aula. E ela contou o seguinte: Deus disse para mim hoje que um homem ia suicidar se jogando no rio Arruda aqui. E eu estou orando para que Deus me mostre, para que eu livre esse homem da morte. E eu estou olhando na janela para ver se ele apareceu. Como não apareceu, eu ia ficar sentada. E eu não saberia que momento que ele ia aparecer. Eu desci e fui para o lugar e fiquei vigiando, em oração. E ele apareceu. E eu disse para ele: Deus disse que te ama e que você não deve se matar. O homem começou a chorar. Pai de família, endividado, começou a chorar. Como é que você sabe? Você me conhece, eu não te conheço, mas o Deus que eu sirvo te conhece. E ele falou comigo hoje que você ia se matar. Ele disse para você não fazer isso, porque você é importante para ele, você é precioso para ele. O homem não se matou, recebeu Jesus e restaurou a família dele. Vocês estão entendendo? A posição estratégica que nós temos como igreja, a importância que Deus quer nos usar. Satanás, ele traz o que? Cegueira espiritual. E nos faz religiosos, sem nenhuma importância. Quando nós somos instrumentos eficazes de Deus. Eu oro para que você entenda isso. Eu oro para que Deus abra os olhos do teu espírito. Eu oro para que Deus abra o teu coração. E você compreende quão importante você é para essa geração.
Amém? A geração futura, se Jesus não voltar, Deus já está preparando as crianças. Hein? Deus nunca deixa uma geração sem um testemunho. Deus nunca deixa uma geração sem intercessão. Deus nunca deixa uma geração sem uma palavra profética. Deus nunca deixa uma geração sem entender os seus caminhos. Essa é a nossa geração, essa é a nossa vez. E no futuro as crianças Deus já está preparando. E vai acontecer que eles também vão fazer isso. Mas nós temos que fazer isso. Agora, como que vamos fazer isso, gente? Abre aí, por favor, em João capítulo 5. Em casa, se você está participando, abra em Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler 9 versículos. Depois de ler, continue aberto que a gente vai usar esse livro ainda. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betsaida, ou Betesda, aliás, que significa casa de misericórdia. Tendo 5 entradas ou 5 pavilhões em volta. Versículo 3. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. 38 anos paralítico. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Amém? Escuta só, gente, a gente pode fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, por que num lugar como aquele, com a multidão de coxos, paralíticos, cegos, pessoas inválidas, Jesus curou somente um? Por quê? E diz o texto, se você for continuar lendo, que ele cura e nem fala que é Jesus, e ele sai andando no meio da multidão e vai embora. Por quê? Segunda pergunta que a gente pode fazer aqui: se você estivesse no lugar de Jesus, você curaria somente uma pessoa em um lugar cheio de doentes? Se você tivesse o poder de curar, você curaria somente uma pessoa? Aí eu dou a resposta para mim. Com certeza, se eu estivesse no lugar de Jesus, com o poder dele, eu não curaria somente uma pessoa, eu ia promover o show da fé. Já viu o show da fé na televisão? Ia promover o show da fé. Ia curar todo mundo. E todo mundo ia sair com a maca, todo mundo ia sair sem o guia, porque era cego, todo mundo ia sair sem a muleta, eu ia curar. Agora a pergunta é: por que Jesus curou somente uma pessoa? Por que ele não curou todas as pessoas? Porque ele só curou aquele homem que tinha 38 anos paralítico. Para responder essa pergunta, primeiro, a gente deve entender uma coisa. O ministério de Jesus não tinha um padrão específico de operar. Jesus não fazia as mesmas coisas sempre. Ele não fazia. Então, não havia um padrão, o seu ministério não era padronizado, a operação dos seus milagres. Não havia isso. Não é? Ou seja, ele fazia tudo do mesmo jeito. Não, Jesus nunca fez isso. E a gente entende, irmãos, né, isso em alguns exemplos. Por exemplo, Mateus 8,16. Diz que teve momentos que Jesus curou todos os doentes. Mateus 8,16. Jesus curou o quê? Todos os doentes. Vamos ler juntos? Diz assim, vamos lá. Ao anoitecer,
Vamos lá, você está vendo? Você pode ver por aqui, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Amém? Se fosse padrão, ele poderia curar todos que estavam no tanque de Betesda. Mas ele não, ele curou, aqui ele curou todos os doentes, mas no tanque curou somente esse paralítico de 38 anos. Outra coisa, que sobre não ter esse padrão, em Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, diz que Jesus em sua terra não pôde fazer nenhum milagre, por causa da incredulidade do povo. Diz assim, Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Escuta, na cidade em que Jesus cresceu, que ele viveu, ele não pôde fazer milagres. Mas, no entanto, ele vai para outra cidade e ele cura todos os endemoniados, todos os doentes. Ninguém volta para casa doente, ninguém volta para casa possesso, todos voltam livres, todos voltam curados. E aqui no tanque de Betesda, que ele poderia promover esse show de fé, de curar todos, ele cura somente uma pessoa. Por quê? Irmãos, aí está a chave, o segredo que eu comecei a falar, desde que eu citei Mateus 6, desde que eu citei 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, aqui está um segredo muito importante, né? Jesus não podia fazer nada da sua própria vontade. Repetir. Preste atenção. Então, não deixa o inimigo roubar essa palavra, não. Jesus não podia fazer nada pela sua própria vontade. Vocês lembram que Jesus, antes de ser entregue nas mãos das pessoas que o levaram para a cruz, você lembra onde ele estava? No Getsemane. Você lembra a oração de Jesus ali? Quem lembra? Pai, vamos lá, gente, interage comigo, olha para cá, presta atenção na palavra. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Por alguns segundos, Jesus pediu sua vontade, depois viu que não podia, e ele se submeteu à vontade do Pai. Alguns dizem que Jesus não queria passar pela cruz porque ele viu quanto ele ia sofrer em seu corpo. Eu não creio nisso, não é? Porque Paulo sofreu mais do que Jesus fisicamente. Jesus foi chicoteado uma vez, 39 chicotadas. Paulo foi 3 vezes. 3 vezes. Jesus nunca naufragou. Ao contrário, quando o barco estava naufragando, ele foi lá e calmou os ventos e o mar, e o barco chegou no outro lado, em segurança. Mas Paulo naufragou 3 vezes. Jesus nunca foi apedrejado e dado por morto. Paulo foi apedrejado e dado por morto. Jesus nunca foi preso num cárcere com as costas toda rasgada. Paulo foi. Ou seja, se for olhar sofrimento, Paulo sofreu muito mais do que Jesus. Então, Jesus estava com medo do que ele ia passar. O que levou Jesus a falar que se tivesse uma possibilidade dele trazer redenção para a humanidade sem passar pela cruz, era só um aspecto. Que aspecto é esse? Porque ele sabia que por um momento ele ficaria longe do Pai. Desde a eternidade, quando ele era o Verbo, ele nunca se afastou do Pai. Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade sempre foi uma, junto. Mas na cruz, ele sabia que por um momento, quando ele carregasse os nossos pecados, as nossas iniquidades, quando ele carregasse a maldição da humanidade, de toda a criação que pecou, o Pai ia deixá-lo. E ele não queria isso. Você vai ver que ele na cruz, tem um momento que ele fala assim: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Ele temia isso. Ele não queria separação. Mas logo em seguida ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito.
Quando ele se sentiu desamparado, ele não chamou Deus de Pai. Ele chamou de Deus, Deus, Deus meu. É a primeira vez que Jesus declara, Deus, Deus meu. Mas quando o Pai volta novamente e o acolhe, ele fala, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Jesus não fazia nada pela sua vontade. Em Lucas, abra aí por favor, vamos ler esse texto aqui. Capítulo 5, versículo 16. Diz assim, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Diga comigo, Jesus orava. Fala assim, Jesus orava sozinho. Mais uma vez, Jesus orava sozinho. No seu secreto. Nos seus lugares solitários. Amém? Então, o que aconteceu? Esse paralítico, não é? Jesus cura esse paralítico. E esse paralítico sai com a maca na mão, e um judeu aparece e fala assim, por que você está carregando uma maca que hoje é sábado, e não é lícito fazer alguma coisa? Aí o ex-paralítico diz assim, aquele que me disse, pega sua maca e ande, foi ele que me mandou eu carregar minha maca. Aí os judeus perguntam, quem é ele? Ele não sabia que Jesus havia saído pela multidão, eu não sei. Mas à noite, quando eles estão no templo, Jesus vai para esse ex-paralítico e fala assim, isso está em João 5,19, a partir do versículo 19, Jesus olha e fala assim, eu vejo que você está com uma aparência muito boa, vê se você não comete os mesmos pecados, ou não volte à velha vida, para que nada de mal aconteça com você. Aí esse homem fica empolgado e descobre que quem o curou foi Jesus. Aí ele vai para os judeus e fala assim, foi ele que me curou. Aí os judeus caem em cima de Jesus dizendo o seguinte, além de você incentivar não guardar o sábado, você está fazendo uma desordem aqui. E Jesus então dá uma resposta. E a resposta está no versículo, em João capítulo 5, versículo 20. Jesus dá essa resposta. A gente vai ver o 20 e o 21. E aqui está o segredo. Porque Jesus só curou aquele homem. Jesus lhe deu essa resposta. Vamos ler junto, irmão? Vamos lá? Olha para cá, vamos ler? Vamos lá? Está onde? Está o 20 aqui? Não, o 19. É o 19. Pega o 19. Vamos lá? Vamos lá? Jesus lhe deu essa resposta. Eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Vamos lá? Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essa. Dá glória a Deus, irmãos. Amém? Eu creio que nesse momento solitário que Jesus orava, Ele recebia de Deus as palavras. Ele via Deus trabalhando. E com certeza, enquanto Ele estava orando ali, Deus mostrou o tanque de Betesda, mostrou todos os doentes, e mostrou aquele paralítico de 38 anos e disse, filho, eu tenho obra na vida dele. Vai lá, levanta ele. Não todos, mas levanta ele. E ele foi e fez, como ele fez com o cego de Jericó, como ele fez quando ressuscitou Lázaro, quando ele fez quando ressuscitou a filha de Jairo, quando ele fez quando ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando ele fez quando curou a multidão e quando não curou. Ou seja, tudo que Jesus fez, Ele fez porque primeiro Ele via o Pai fazendo. O Pai fazia primeiro e Ele fazia. Ele não fazia a sua vontade. Ele via o Pai fazer primeiro. Qual é o segredo de tudo isso, irmãos? Concluindo tudo que nós falamos aqui. Como que você e eu podemos nos tornar instrumentos de Deus? De justiça, de glória, de manifestação de poder,
de libertação nessa terra. Vendo o que o Pai faz, que o Pai trabalha até agora. Ouvindo o que o Pai fala. E a pergunta é: qual lugar que nós vamos ver o que Ele faz? Qual lugar que nós vamos ouvir o que Ele fala? No mesmo lugar que Jesus ia buscar. No lugar secreto. No seu particular. Em Mateus 6,6. Fechando a porta. Sentando com a Bíblia na mão. Sem nenhuma música, sem nenhum celular, sem nada. E ali ter um tempo de qualidade com Deus. E admirá-lo. Diariamente. Admirá-lo. O Senhor é admirável. O Senhor é lindo. O Senhor é o meu Pai. Eu te agradeço. Sem pedir nada. Eu te louvo. Eu sou grato a Ti. Eu te adoro. Conforme for esse momento particular, você vai abrir a Bíblia e Deus pode te falar através da Bíblia. Ou Deus pode te dar uma revelação. Seus olhos podem ser abertos e você vê algo que Ele está trabalhando e Ele está te enviando para você fazer isso no lugar dEle ou com Ele. Você vai ouvir a voz de Deus. Talvez no primeiro dia, o crente que não tem prática, você vai ficar incomodado e nada vai acontecer. Mas se você faz isso diariamente, uma rotina, nem que seja 5 minutos, nem que seja 10 minutos, sabe, meia hora, olha para mim, escuta, se você faz isso, vai chegar um tempo que teu coração terá sensibilidade para saber o que Deus faz. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Quem está entendendo mesmo de coração, irmãos? Quem está comigo nessa palavra aí? Amém? Quem está com o coração aberto? Amém? Vai chegar um momento em que você vai saber o que Deus pensa, vai saber os caminhos de Deus, e aí então você vai edificar a igreja, aí então você vai levar salvação para as pessoas. Eu pergunto, quantas pessoas que se suicidaram, que passaram perto de você e você não soube que ia suicidar? Quantas pessoas que passaram perto de você e que ia ser ou foi assassinada naquele dia e você não soube? Quantas pessoas que passou perto de você que morreu em um acidente trágico logo em seguida naquele dia e você não soube antes para avisar para essa pessoa? Quantos casamentos foram desfeitos no seu relacionamento de crente, na sua vizinhança, e você não soube porque você não fez nada por eles? Então é preciso a gente ouvir a voz de Deus, é preciso a gente entender. E para concluir, eu quero ler Isaías e a gente vai orar. Capítulo 55, versículos 8 e 9. Diga assim comigo: Jesus. Mais uma vez, diga: Jesus, eu sou uma geração profética. Diga: eu sou um instrumento estratégico para a minha geração. Amém, gente? Amém? Diga comigo: hoje Deus muda uma chave na minha mente e eu passo a ver diferente qual a função da igreja na terra. Amém? Está aqui onde eu estou, como pastor, eu só treino vocês, eu só capacito vocês, eu só trago a revelação que Deus dá para vocês. Mas é vocês, na sua região, na sua vizinhança, na sua casa, no seu meio ambiente, que vai levar o reino de Deus, com poder, com manifestação de poder, com palavra de conhecimento, com sabedoria. Chegará em alguns momentos que vocês vão chegar em algum ambiente, e o dom de discernimento que vocês receberam de Deus
vai mostrar, aqui tem principados que estão operando assim, assim, assim. E vocês vão receber a estratégia de Deus e vai derrubar aqueles principados. Vai ter momentos que vocês estarão viajando, ou estando em algum lugar ou na cidade. Deus vai mostrar bases que são tronos de principados satânicos ali. Bases do homossexualismo, bases da prostituição, bases de lugares de assassinato, bases de lugares de separação. Eu e a Arlete e a Aline, Reuel não tinha nascido, nós moramos numa rua que eu contei na época, mais de 5 casais haviam se separado. Eu discerni que o espírito que operava ali era de separação de casais. Quando eu discerni, a Arlete lembra disso, eu descia a rua várias vezes e subia declarando a queda desse principado, declarando a paz nas famílias, a paz nas casas, a estabilidade. Depois que eu comecei a fazer isso várias vezes, tomando posse daquele lugar, sendo Deus trabalhando através de mim para aquele lugar, os casais e as famílias começaram a ir para a igreja, que era lá embaixo, e se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Você tem poder. Vou repetir até para os preguiçosos que acham que não tem. Você tem poder. Deus precisa de você nessa terra. E para concluir, por favor, fiquem em pé e vamos ler esse texto junto. Isaías 155, versículos 8 e 9. Diz assim, olha o que é que Deus fala. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Deus não pensa como você. Deus não pensa como eu. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Ou seja, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E os nossos caminhos também não são caminhos de Deus. E ele continua dizendo, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, se meu pensamento, aliás, se o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, se os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, então a gente precisa conhecer os pensamentos de Deus e conhecer os caminhos de Deus para essa terra. E o lugar que a gente vai encontrar isso é no nosso lugar secreto. Amém? Então eu trouxe essa palavra de introdução. Semana que vem, que acontecer, eu quero falar sobre crentes de olhos abertos, porque Deus quer que a gente seja crente de olhos abertos. Os profetas eram chamados de videntes, porque eles tinham os olhos abertos, eles viam o que Deus estava fazendo, e Deus tem a mesma coisa para a igreja. Amém, gente? Amém? Então nós vamos fazer isso em nome do Senhor. Guarde a tua Bíblia. Queria convidá-lo a fechar os seus olhos e você orar, oferecendo a Deus sua vida como instrumento de justiça para essa geração, pedindo a Deus para mudar a chave na tua mente, tirar todos os pensamentos religiosos que te faz engessado e que tem um comportamento de crente assim, sem nenhuma expressão de edificação do corpo. Então, nesse momento, fecha seus olhos e você vai orar por você. Não ora por ninguém, ora por você. Se você é inteligente, você vai orar por você. Se você não é, você não quer nada, então você não vai orar por você. Mas você é inteligente, você é crente, você vai orar por você. Aí em casa, ora por você. Ora por você. Tem um tempo de oração. Tem um tempo. Fala, Senhor, minha geração, eu não vou passar na minha geração. Eu não vou passar. Eu vou cumprir o teu propósito em minha geração. Eu vou fazer a tua vontade em minha geração. Eu vou conhecer como o Senhor pensa. Eu vou conhecer os teus caminhos.
que são mais altos do que o meu, seus pensamentos que são mais altos do que o meu. E eu me prepararei em meu lugar secreto, diariamente, para ouvir tua voz, para receber as impressões do Senhor, para receber as revelações do Senhor, para que essas revelações sejam para a edificação da tua igreja, seja para a salvação e libertação de pessoas, seja para juízos do Senhor decretados em ambientes dessa terra. Eis-me aqui, Senhor, fala comigo, trata comigo, tira de mim toda escama de cegueira espiritual, tira de mim todo o entendimento antigo que eu tinha de como seria um cristão, como que um cristão se comportaria. Senhor, eu tenho responsabilidade. Senhor, o Senhor acredita mais em mim do que eu creio em mim. O Senhor me dá mais responsabilidade do que eu peço essa responsabilidade. Senhor, levanta minha vida nessa geração, que todos aqueles que o Senhor me deu, todos os ambientes, que a minha igreja local não pereça, porque eu vou buscar a tua face, eu vou ouvir tua voz, eu vou conhecer teu coração, eu vou compreender o Senhor. Senhor, me faz uma geração profética, faz dessa igreja uma geração profética, uma geração profética de olhos abertos, com zelo, comprometida com o trabalho que o Senhor faz até agora nos céus. E aí, Pai, quando isso acontecer, a tua palavra em Hebreus capítulo 1, versículo 14, onde os anjos são enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, vai estar trabalhando junto conosco, vai estar trabalhando junto comigo, Senhor. E aí, grandes coisas o Senhor fará através de nós, através da minha vida. Oh Senhor, tira toda a cegueira. Oh Senhor, tira toda a amarra, tira tudo que me prende em um comportamento fora do teu propósito. Se o Senhor trabalha, eu trabalho. Se o Senhor edifica, eu edifico. Se o Senhor fala nos céus, eu falo na terra. Se o Senhor anda nos céus, eu ando na terra. Se o Senhor reina nos céus, eu reino na terra. Se o Senhor tem autoridade, eu também tenho autoridade, porque o poder foi dado através de Jesus Cristo, que recebeu de ti toda a autoridade nos céus e na terra. Esse poder foi dado à igreja, foi dado a mim, foi dado a nós, Senhor. Por isso, nessa noite, nós sacudimos todo o jugo dos nossos ombros, toda mentira dos nossos ombros. Nós sacudimos toda a artimanha de Satanás dos nossos ombros. Nós declaramos que somos livres. Nós somos livres, e que grandes coisas o Senhor vai fazer através de nós. Aleluia. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Grita: eis-me aqui, Senhor. Diga: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Diga: Senhor, eu sou instrumento do teu trabalho na minha geração. Diga: eu sou instrumento do teu trabalho na minha geração. Eu não vou deixar isso passar, em nome de Jesus. Você pode adorá-lo, você pode levantar a sua voz e louvá-lo com a sua boca. Você pode fazer isso? Faça isso. Tem um momento, você e Deus.